O misterioso animal híbrido de raposa e cão encontrado na estrada no Rio Grande do Sul. O animal identificado em 2021 foi avaliado por um time de pesquisadores que fizeram uma análise cromossômica e genética para identificar um cruzamento inédito entre um cão macho e uma guaxinim do campo fêmea. O animal misterioso foi encontrado atropelado numa estrada de vacaria no Rio Grande do Sul, foto Flávia Ferrari. Em 2021, um animal parecido com um cachorro foi encontrado atropelado numa estrada localizada no município de Vacaria, do Rio Grande do Sul. A fêmea foi resgatada ainda com vida pelo biólogo Herbert Rassi Jr., em parceria com a patrulha ambiental da cidade. Numa primeira análise, o especialista identificou a vítima do acidente de trânsito como uma espécie silvestre. Ela foi encaminhada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, que possui uma equipe especializada em lidar com casos como esse. E foi aí que essa história ganhou uma primeira reviravolta. Ao retirar o bicho ferido da caixa de transporte, e pesquisadora Flávia Ferrari observou que ele era muito diferente do guaxinim do campo. Essa espécie similar a uma raposa tem pelagem bege e cinza e é endêmica da América do Sul, especialmente em áreas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e da região sul do Brasil. Vale ressaltar que, apesar de ser chamado popularmente de raposa, trata-se de uma espécie diferente. O animal foi então transferido para o canil, que trata de espécies domésticas. Foi aí que veio a segunda surpresa. O comportamento desse indivíduo não era nada semelhante ao de um cachorro. Ele se recusou completamente de comer ração, por exemplo. Os cuidadores então decidiram fazer um experimento e ofereceram pequenos roedores ao canídeo misterioso, e ele comeu sem pestanejar, como se esperado de um guaxinim do campo. Com a descoberta, a vítima de atropelamento foi enviado mais uma vez para o setor de animais silvestres. A dúvida se manteve mesmo quando o geneticista Thales Renato Ochotorida de Freitas, do Instituto Biociência da UFRGS, foi convocado a dar um parecer. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a cor da pelagem, que era bastante escura. Ele também latia igual a um cachorro. Thales Renato Ochotorena de Freitas. Sabe-se que os guaxinins do capo emitem um granido breve e agudo. Resumido, o bicho comia como um guaxinim do campo silvestre, mas latia feito cão doméstico. Afinal, a qual espécie ele pertencia? Para responder a essa pergunta de forma definitiva, Freitas escalou outros dois especialistas. O primeiro deles, o citogeneticista Rafael Kretschmer, da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, foi incumbido de vasculhar os cromossomos do animal. Vale lembrar aqui que os cromossomos são as estruturas que abrigam todo o material genético de um ser vivo. Eles são herdados diretamente dos genitores, metade da mãe, metade do pai. Se o bicho atropelado fosse um cachorro doméstico, canis lupus familiares, ele teria 78 cromossomos, mas caso ele fosse um guaxinim do campo, Laicalopex gynocercus, contaria com 74 unidades dessa estrutura. Fizemos uma biópsia da pele e uma cultura celular cultivo de células em laboratório. Ao fazer a análise, descobrimos que o animal tinha 76 cromossomos, relata Kretschmer. O único canídeo que aparece no Rio Grande do Sul com esse número de cromossomos é o lobo-guará Chrysocium brachyurus, mas os cientistas logo descartaram a ideia de o indivíduo pertencer a esta espécie pelas próprias características físicas dele. A partir desse trabalho, eles chegaram a outra conclusão. O animal não era um cachorro ou um guaxinim do campo, mas sim uma mistura das duas coisas. O número inusitado de cromossomos poderia ser explicado pelo cruzamento entre representantes dessas duas espécies.
Do cachorro vieram 39 cromossomos, metade do total. Do guaxinim do campo, 37. A combinação dos dois chega exatamente aos 76 cromossomos encontrados pelo laboratório gaúcho. Híbrido é filho de mãe guaxinim do campo e pai cachorro. Foto Flávia Ferrari. Para confirmar o achado, o biólogo Bruna Elenara Zainwelski, da UFRGS, fez uma análise dos genes do híbrido. A primeira coisa que olhamos foi o DNA mitocondrial, que é herdado exclusivamente da mãe, aponta a especialista. O DNA mitocondrial fica fora do núcleo da célula, separada do restante do DNA, de uma estrutura responsável pela geração de energia, a mitocôndria. E foi aí que observamos que a linhagem materna desse indivíduo era de híbrido é filho de mãe guaxinim do campo e pai cachorro. Foto Flávia Ferrari. Para confirmar o achado, o biólogo Bruna Elenara Zainwelski, da UFRGS, fez uma análise dos genes do híbrido. A primeira coisa que olhamos foi o DNA mitocondrial, que é herdado exclusivamente da mãe, aponta especialistas. O DNA mitocondrial fica fora do núcleo da célula, separado do restante do DNA de uma estrutura responsável pela geração de energia, a mitocôndria. E foi aí que observamos que a linhagem materna desse indivíduo era de guaxinim do campo, informa Zainwelski. Ao analisar DNA completo, especialistas descobriram um trecho de genes exclusivos dos cachorros e outros que só aparecem dos guaxinins do campo. A partir disso, eles puderam concluir definitivamente que a vítima do atropelamento era um híbrido. Essa foi a primeira vez que o fenômeno foi descrito em detalhes da América do Sul. Há casos semelhantes registrados com outros canídeos da África, da Europa e da América do Norte. Os achados publicados no período científico Animals do início de agosto foram classificados como raros e surpreendentes pelos envolvidos no trabalho. Afinal, apesar de pertencerem à mesma família, os canídeos cachorro e guaxinim do campo são parentes relativamente distantes da árvore evolutiva. Após a recuperação das lesões do atropelamento, o canídeo foi castrado e enviado ao mantenedouro São Brás, o santuário zoológico sediado em Santa Maria, também em terras gaúchas. Híbrido do Hospital Veterinário da UFRGS, foto Flávia Ferrari. Novas reviravoltas e futuros aprendizados. Os envolvidos na investigação suspeitam que esse mesmo animal fora flagrado em outras ocasiões no passado. Em 2019, Russell Jr., o mesmo biólogo que realizou o resgate em 2021, avistou um canídeo de aparência estranha na região de Vacaria. À época, ele gravou um vídeo e a equipe acredita que se trata do mesmo animal. Isso porque nos registros obtidos em 2019 e 2021, é possível ver uma mancha branca e tórax de ambos os animais, mas a história reservou uma terceira surpresa a todos os envolvidos. Um dia depois da entrevista à BBC News Brasil, realizada em 29 de agosto, os pesquisadores da UFRGS enviaram um e-mail com uma notícia inesperada. Assim que terminamos a reunião, ligamos para o Santuário Mantenedouro São Brás para solicitar fotos atuais do híbrido, escreveram os autores do estudo. Quem atendeu nos informou que o animal morreu há cerca de meio ano. Os cientistas confirmaram a informação numa segunda interação via WhatsApp com o mantenedouro, mas ainda estão tentando entender o que causou a morte do animal. A BBC News Brasil também tentou contato com a mantenedouro São Brás por meio de mensagem de texto, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem. Enquanto ainda tentam descobrir o que está por trás da morte do híbrido,
Os especialistas envolvidos com a história avaliam os possíveis impactos que o cruzamento entre espécies de canídeos pode ter. Esse fenômeno pode ser bastante prejudicial por diferentes aspectos. Bruna Eleonora Isaías-Welski, um deles é a adaptação desse animal da natureza. O guaxinim do campo tem uma coloração bem próxima do habitat, o que permite uma camuflagem para caçar e se esconder dos predadores. Já o híbrido, que nasceu com pelagem escura, não tem esse mesmo atributo e exemplifica ela. E há uma possível troca de doenças entre espécies. Os cachorros domésticos podem passar certas condições para animais selvagens e isso virar um problema sério. TV Freitas. Quando a gente pensa na conservação de espécies, precisamos fazer projeções a longo prazo. E agora vamos explorar e estudar todas essas questões daqui em diante. Concluí Isaías.